Estamos iniciando mais um programa, Mais Opinião. E eu queria, ao iniciar o nosso programa, saudar, prestar homenagem. Ontem, terça-feira, foi comemorado o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, né? Uma justa homenagem, e pelo Brasil afora houveram várias manifestações e o nosso partido também se manifestou. Nós somos o partido, um dos partidos que mais tem dado espaço para a militância das mulheres e também para as mulheres negras. E para homenagear todas as mulheres negras do Brasil, nós queríamos fazer uma referência a uma grande lutadora, a companheira Idialeda Nascimento, que foi uma representante digna das mulheres negras e realizou grandes trabalhos no sentido do seu empoderamento, enfim, do reconhecimento da importância da mulher no processo de crescimento e desenvolvimento nacional. Hoje, companheiros, nós temos aqui um assunto que é segurança, o debate hoje. Um assunto importante que está aí em todas as discussões e que está atemorizando, assustando pelo volume, pela violência que vem causando nessa área em todo o Brasil. E é fundamental que se discute. E o nosso partido tem que ter uma posição também, e para isso nós temos que debater. Nós temos aqui conosco o deputado subtenente Gonzaga, que é da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e desde 89, por torno disso, ele vem fazendo um grande trabalho de militância, de liderança, de defesa dos interesses da Polícia Militar. Ele tem no parlamento, como deputado federal, se destacado nesse debate, é autor de algumas PEC, uma ou duas PECs, né, que tratam do assunto e tem promovido vários debates, vários eventos, vários seminários. Então, nós vamos, hoje à noite, fazer esse debate. E junto conosco está aqui o Everton Gomes, que é advogado, ele também é graduado em Direito, é presidente da Juventude Socialista do PDT Nacional, e está deixando a função, ele, embora muito jovem, está deixando a função de presidente. E ele é o nosso vice-presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, lá do Rio de Janeiro. E ele também faz parte da corporação, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria iniciar aqui a nossa participação perguntando ao nosso deputado, qual é a avaliação que você faz da segurança pública no Brasil? Antes de responder, cumprimentar ao Manuel, a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, cumprimentar o Everton e dizer da minha satisfação, Manuel, porque quando eu assumi o mandato ainda em 2014, e eu procurei para fazermos um debate sobre segurança pública, e o PDT, através do seu empenho, promoveu um seminário sobre um tema dos mais difíceis, eu diria hoje, na segurança pública, a discussão do nosso sistema de polícia, realizando um seminário internacional lá na Câmara, que foi o pontapé para que esse debate da Polícia de Tiro Completo começasse a existir no âmbito da Câmara dos Deputados. Então, eu quero aqui, primeiramente, reconhecer a importância que o PDT deu e que, em especial, a Fundação e, na sua pessoa, deu à segurança pública, e é o que tem sustentado a nossa participação na Câmara sobre esse debate. Agora, respondendo a sua pergunta, a segurança pública eu gostaria de traduzir nos números, né, que assustam. Nós temos uma realidade de 60 mil homicídios violentos por ano no Brasil. Nós temos uma população carcerária de 700 mil presos. Tem aumentado, é crescente, ano a ano. Temos uma população carcerária de 700 mil em números redondos. Temos apenas 350 mil vagas, portanto nós temos 2 presos para cada vaga. Nós temos 900 mil, são dados do CNJ, 900 mil mandato de prisão em aberto
que estão aí para ser cumpridos, de pessoas que foram condenadas. Nós temos o menor índice de elucidação de crime do mundo, praticamente. Na América Latina, com certeza. A estatística disponível fala em 8% dos crimes de homicídio são devidamente elucidados. Tem um dado que foi consolidado pelo CONAMP no ano passado, e foi a mídia repercutiu, tomando por base a tal da meta 2 do CNJ, que eram homicídios até 2007, no Rio de Janeiro, 96% dos inquéritos abertos para apurar homicídio foram encerrados sem a devida apuração. Foram encerrados sem solução. Minas Gerais, 72%, a média nacional deu 68,25% de todos os inquéritos abertos para investigar crime de homicídio, encerrou sem resultado. E nós temos uma das maiores taxas de homicídio por 100 mil habitantes, em torno de 24 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Nós estamos entre o 7º e 8º país com maior índice de violência, de homicídios no mundo. Os nossos números de homicídios são maiores do que o da guerra da Síria. O número de homicídios no Brasil de 2011 a 2015, 279 mil homicídios pelo mapa da violência, que é organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é maior do que o número de homicídios na guerra da Síria no mesmo período. Portanto, assim, a avaliação é diante desses números. Nós temos o único país da América Latina e do mundo que tem um modelo próprio de atuação das polícias, na chamada meias polícias. Nós temos no Brasil a nossa Constituição, que delegou para os estados a competência de segurança pública, mas tem duas polícias orgânicas, que é a Polícia Rodoviária Federal e a Federal, em que a Constituição estabeleceu segurança como direito social, mas não garantiu nenhum recurso para essa política. Nós, enquanto, por exemplo, a educação estabeleceu um valor mínimo para ser consumido, para ser investido na educação, e é uma política que divide com a iniciativa privada. Você tem escola particular, você tem escola pública. Na saúde, da mesma forma, você tem saúde pública, saúde privada. Ainda assim, o Estado, a União e os municípios têm um valor mínimo, um percentual mínimo para investir. Na segurança pública, que disse que é política de Estado, única e exclusivamente, não fez a previsão orçamentária. E nós temos um Brasil onde você não tem um órgão federal que cuida especificamente de segurança pública. Nós temos o Ministério da Justiça, agora acrescentou o nome de segurança pública, que, como diz o meu amigo Major Olímpio, é igual um pato. Nada, voa, anda, mas faz tudo mal feito, certo? Então tem que fazer de tudo e faz tudo mal feito. Então, assim, eu gostaria de começar o nosso debate hoje, essa participação, trazendo esses números, para a partir deles a gente falar. A situação é calamitante. E qual é a tua opinião sobre esse tema? De fato, primeiro também quero fazer uma saudação aqui, Manuel, à iniciativa da nossa fundação, ao companheiro aqui do debate, o deputado de Minas Gerais, nosso companheiro aqui no partido, e fazer uma saudação aqui especial e uma homenagem aqui às famílias de muitos companheiros lá do Rio de Janeiro que foram vitimadas nesses últimos meses. Lá no Rio de Janeiro nós temos com número, ainda não atualizado o número de ontem, mas até ontem tinham 92 policiais militares que foram mortos no Rio de Janeiro em confrontos aí com traficantes, com marginais de uma forma geral. Então queria fazer uma homenagem aqui do PDT a todas essas famílias hoje que estão chorando aí seus mortos, suas vítimas. Só policiais militares. Aparentemente o número de policiais civis gira na casa dos 15, 20 policiais civis também foram mortos. Número anual em torno de 500 policiais assassinados no Brasil. Então, somado isso, esses números que o deputado traz, a gente vê que de fato é uma situação alarmante, né? Existe um professor que tem um pensamento, que é o professor Luiz Eduardo Soares, que ele trata a questão da segurança pública com uma frase que eu acho genial. Ele diz o seguinte: um dos grandes problemas da segurança é porque, de um lado, a direita brasileira ela continua
permitindo que o modelo de segurança continue igual para garantir, dar continuidade aos seus privilégios, e a esquerda brasileira, ela abre mão de discutir a segurança pública porque ela ainda está presa nos fantasmas das perseguições sofridas durante o regime civil-militar de 64. Então, essa iniciativa da Fundação Leonel Brizola é fundamental para que nós da esquerda democrática brasileira, do campo progressista, para que a gente possa também se empoderar do debate de segurança, apresentando conteúdos que nós achamos importantes. Porque hoje, infelizmente, a direita brasileira ela vem nadando de braçada nesse debate, como se a esquerda não tivesse alternativas. E nós que somos do PDT, nós temos uma das contribuições mais robustas no campo da segurança pública. Foi nos nossos governos do Rio de Janeiro que a segurança pública sofreu uma série de inovações. O governo Brizola ele trouxe uma série de agendas positivas para a segurança pública. Então, é preciso mostrar para a sociedade que a esquerda brasileira tem propostas para a segurança e que a gente, de fato, pode fazer uma segurança muito diferente e de forma mais eficiente do que o atual modelo de segurança pública. O Rio de Janeiro, nós temos lá, você lembrou bem aqui, o governo Brizola. O Brizola ocupou os moros com os CIEPs, levando a educação, oferecendo a alternativa, onde internava 500 mil crianças nos CIEPs, e se nós tivéssemos mantido essa política, fazem 12, 13 anos, 15 anos que ele saiu do governo, nós teríamos mais de 5 milhões de jovens que teriam uma formação diferente, né? E teríamos hoje outro Rio de Janeiro. Mas o nosso partido tem que discutir isso, porque não adianta você assistir, fazer avaliação, análise apenas de conjuntura, sem oferecer propostas que possam enfrentar o problema. Claro que o problema é causado por ordem econômica, né, exclusão. Aí nós temos aí milhões e milhões de brasileiros ainda excluídos, apesar das políticas de inclusão social praticadas nos últimos anos. Então, uma das discussões que se fazem é a desmilitarização da polícia, das polícias. O deputado tem opinião com relação a isso? Tenho sim, mas antes de falar da desmilitarização, eu queria aproveitar o gancho que o Everton trouxe com o pensamento do professor Luiz Eduardo, que nós todos respeitamos. E, de fato, o partido que pretende exercer a presidência da República tem que ter uma proposta para a segurança pública. Nós não podemos ficar, como o senhor disse, apenas na análise de conjuntura, né? Nós não temos que sair desse academicismo do debate e ter uma proposta concreta. E quando ele diz desse fantasma do passado, eu lembro que eu tenho feito algumas discussões e defendendo que nós tenhamos que fazer um novo pacto. Quando nós saímos da ditadura, saímos do regime militar, o constituinte brasileiro fez uma opção de reduzir ao máximo a intervenção do Estado na vida das pessoas. Então, se tínhamos um excesso de intervenção no modelo anterior, nós passamos a ter uma proposta de não intervenção. E a minha convicção é que em qualquer lugar do mundo, o papel da polícia é de fazer essa intervenção. Ela é responsável, né, o agente do Estado é responsável por fazer a intervenção para efetivamente interromper a prática criminosa e para apurar crimes. E hoje há uma criminalização, inclusive, da abordagem policial, né? Então, acho que nós precisamos de começar a pensar nesse novo pacto que eu considero necessário. Que tipo de intervenção nós vamos admitir? Vamos continuar nesse nível? Nós estamos atolando num mar de violência e de criminalidade. Com relação à desmilitarização, eu tenho posição clara. Eu sou contra a desmilitarização. Para mim, a proposta da desmilitarização ela vem de 4 viés, vamos dizer assim. Um viés ideológico, natural de quem viveu as agruras do regime, que tem uma necessidade de ultrapassar essa barreira, de deixar para trás essa sensação, essa percepção de que o militarismo é algo opressor, que tem diminuído. E que também não foi proposto apenas por um partido. Vários partidos propuseram a desmilitarização, né, através de PECs. Tem uma outra demanda da desmilitarização que vem dos próprios militares, principalmente da base dos militares, dos praças, dos cabos, soldados, subtenentes, sargentos, que enxergam na desmilitarização um caminho para ter cidadania, considerando que os regulamentos disciplinares e considerando que o Código Penal Militar
ele acaba institucionalizando o assédio moral, acaba institucionalizando a opressão, não respeitando os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, e aí tem uma percepção de que desmilitarizado sairia desses regulamentos e teria mais cidadania. Tem uma outra visão, de que é uma visão de quem quer exercer o poder. E aí você tem, basicamente, os delegados da Polícia Civil, da Polícia Federal, fazendo uma proposta da desmilitarização com a unificação, numa perspectiva de que aumentaria uma base de domínio dessa classe, porque a proposta deles é manter a divisão institucional. E você tem uma outra referência do debate da desmilitarização, que é a busca da eficiência e eficácia na polícia, na atuação da polícia, que é a que eu quero raciocinar com eles. As outras eu tenho resposta para elas. Nós temos uma questão doutrinária que é diferente de 30 anos atrás, nós temos uma possibilidade de evoluir na legislação disciplinar, no próprio Código Penal Militar, para conseguirmos essa cidadania. Agora, nós temos um sistema de polícia ineficiente. Nós temos polícias eficientes, nós temos policiais capacitados, mas o nosso sistema é ineficaz. Então, nessa perspectiva, nós dialogamos que a solução não é a desmilitarização. A solução é o que o mundo todo faz em termos de atuação de polícia, a chamada polícia de ciclo completo. Hoje há um debate colocado da unificação das polícias de desmilitarização, e a justificativa é: esse modelo está errado. O modelo partido, o modelo que impõe a chamada solução de continuidade, ou seja, a polícia ostensiva hoje, polícia militar, guarda municipal, polícia rodoviária federal, produz informações, leva para a Polícia Civil, e aí a Polícia Civil, em algum dia, talvez retome esse processo. E não tem como. É um volume muito grande de ocorrências que não são investigadas pela lógica natural de que você tem um número menor de policiais civis em relação às polícias militares, guarda municipal, e só uma guarda municipal, agente penitenciário, polícia militar, polícia rodoviária federal, nós vamos falar de 700 mil pessoas para o universo de 200 mil pessoas na Polícia Civil, onde tem lá uns 30 mil delegados em condições de investigar. Então, é um gargalo que não tem condições. Então, a nossa proposta para a eficientização não passa pela desmilitarização. Até porque aí é uma posição crítica minha, uma avaliação, mas é um desafio também que eu coloco, uma provocação que eu faço, inclusive, de que não temos dado de que a polícia militar, por ser militar, é mais ineficiente que a polícia civil por ser civil. Então, nós advogamos que o modelo tem que mudar, mas é o modelo do empoderamento de todas as polícias, e nesse sentido temos uma posição clara contra a desmilitarização das polícias militares. O Everton, tu vive lá o dia a dia da segurança do Rio de Janeiro. Eles também discutem, evidentemente, a ponta lá discute as políticas com relação a esta área. Qual é hoje? Tem alguma proposta, tem algum consenso, ou há também lá diversas posições na base? De fato existem diversas posições, né? Eu me junto aos companheiros, os praças principalmente da Polícia Militar. Eu não consigo de verdade, nesse ponto eu discordo do deputado, mas não consigo compreender numa sociedade democrática a necessidade de você ter um corpo de polícia militarizado. Verdadeiramente eu não consigo compreender um mecanismo que justifique a existência de uma polícia militar dentro de um contexto democrático. Até hoje, nenhum dos argumentos que foram apresentados sobre isso foram argumentos que nos convenceram. Aliás, esse modelo de polícia militarizada do Brasil, ele acompanha pouquíssimos outros modelos de polícia militarizada no mundo. Existem outros modelos que também têm polícias militares, mas são muito restritos. Eu acompanho a posição do deputado quando ele fala da questão da necessidade de que esse modelo atual do Brasil ele evolua para um modelo de ciclo completo e de carreira única. De fato, quando a gente pega a figura, por exemplo, do delegado, o delegado que vai comandar uma investigação, ele hoje, para comandar uma investigação, ele ingressa por concurso público e basta que ele tenha o grau de bacharel em Direito, né? Quando lá dentro das delegacias de polícia você tem agentes de polícia com 30 anos de experiência que teriam muito mais capacidade do ponto de vista operacional de comandar investigações, né, pela experiência de vida, pela prática diária do trabalho. Então, hoje, essa figura do delegado ela acaba ficando uma figura dentro do sistema de segurança pública que vem sendo fragilizada.
E você tem, de verdade, uma parte oculta desse debate de modelo de polícia, que é o lobby institucional dos delegados de polícia, para que você não acabe com esse modelo de polícia dividida. E, por outro lado, você tem um lobby também das corporações, principalmente dos oficiais da Polícia Militar, que não querem a garantia dessa mudança de modelo. Por quê? E aí eu disse no início que fico com os praças. Porque, do ponto de vista da cidadania, você tem uma polícia militarizada, que o policial militar vai ser punido por uma falta administrativa, por exemplo, porque ele não fez a barba, ou porque ele está com o uniforme sujo, ou porque ele chegou atrasado. Num país democrático, numa sociedade civil, nós não temos porquê, porque ele está reivindicando aquilo que é direito dele. Aliás, agora a gente teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, né, onde o ministro Alexandre de Moraes disse que não cabe a greve das polícias, porque a polícia é a representação do Estado. E o Estado não entra em greve, portanto, as polícias civis não podem também estar fazendo greve. E aí a gente trata as polícias civis como se fossem militares, né, no exercício legítimo de seu direito à greve, reivindicando melhores condições de trabalho. Então, do nosso ponto de vista, a permanência de um modelo de polícia militar não é o mais adequado. Talvez não seja o principal fator da ineficácia das polícias, né? Talvez a gente possa considerar que não é o principal fator, mas não existe, de fato, algo que justifique a permanência de um modelo militarizado de polícia. Aliás, trazendo mais uma vez aqui ao nosso governo lá do Rio de Janeiro, quando o Brizola assume o governo lá no Rio de Janeiro pela primeira vez, as polícias elas tinham um controle direto por parte do Exército. Existia a figura do inspetor-geral de polícia, que era um coronel do Exército, um general, que controlava os comandantes das polícias. E pela primeira vez na história, desde o início do ciclo do regime civil-militar, o Brizola rompe com isso e ele indica diretamente ali os comandantes das duas polícias, né, rompendo aquela relação hierárquica que existia com o Exército. Então, eu acredito que esse deva ser um modelo civil e com polícias de ciclo completo e carreira única. Permite. Para concordar com parte das suas afirmações em relação aos regulamentos disciplinares. Em relação às inspetorias, a IGPM existe até hoje, e realmente, no período do regime, apenas Minas Gerais e Rio Grande do Sul não teve comandantes do Exército, permaneceu os comandantes das polícias militares. Com relação aos regulamentos disciplinares, eu tenho trabalhado para aprovar um projeto que já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado na CCJ do Senado, está para ser aprovado no plenário do Senado, que impõe a todos os estados mudar os seus regulamentos disciplinares. E eu tenho muita convicção, porque o governador Itamar Franco fez isso em Minas Gerais no ano de 2002, que concretizou, em que extinguiu a pena privativa de liberdade para punição disciplinar. Ao fazer isso, tivemos que repensar todos os instrumentos de controle interno e garantindo a defesa do contraditório devido ao processo legal, presunção de inocência. Então, o que nós precisamos é, de fato, buscar a cidadania, mas se nós conseguirmos aprovar, e vamos aprovar, esse projeto é o PLC 148, está no Senado hoje, eu tenho clareza, todos os estados terão que rever seus regulamentos e não tendo mais a pena de prisão, terão que instituir outros instrumentos. Eu acredito que avança bastante na direção daquilo que os praças estão buscando na questão da cidadania. Nós queríamos agradecer aos internautas, né, que estão aí conosco ao vivo e pedir que quem quiser mande as suas perguntas pelo Facebook. A questão da cidadania ela é importante porque é um direito básico de qualquer cidadão. O Estado tem por obrigação manter e preservar esses direitos. O que se assiste permanentemente é a deterioração das polícias, tanto civil como militar. Não porque por ela, por falta de políticas, por falta de mando, por falta de políticas do poder público. O debate que se faz hoje, deputado, você considera que ele atende ou ele está buscando ou encontrando propostas e soluções para sairmos desse impasse? Olha, em alguma medida sim, mas eu acho que predominantemente nós ainda estamos
numa discussão de empoderamento de alguns setores da própria sistema de segurança pública. Se a gente observar nos últimos 10, 12 anos, nós tivemos legislação ampliando pena, tornando alguns crimes hediondos e empoderando os delegados. Não houve uma mudança na estrutura da segurança pública no Brasil nos últimos 20 anos. Nem com Fernando Henrique, nem com Lula, nem com Dilma. Então, vejo que está iniciando o debate de uma mudança estrutural, né, que está centrado na questão da polícia completa. Porque em qualquer lugar do mundo, quem investiga crime é polícia. E também, em praticamente todos os lugares do mundo, o Ministério Público também tem esse papel, tanto de controlar as investigações, né, de coordenar as investigações e também de investigar. Então, qualquer lugar do mundo, o papel de polícia é isso, o papel do Ministério Público é esse. No Brasil, nós temos essa anomalia, em que 90% dos policiais, civis, militares, federal, estadual, não tem o empoderamento legal de validar a sua investigação. Então, o Everton, que é um agente, tudo que ele produzir, ele apenas vai abastecer o delegado que está conduzindo a investigação. Ele trabalha para esse delegado. O delegado estabeleceu uma linha de raciocínio e ele vai ser a mão de obra que vai dar sustentação para a linha de raciocínio que o delegado estabeleceu. Se ele sair por conta própria e investigar, ainda que ele tenha todas as suas convicções, seus elementos, prova, se ele assinar embaixo, não tem validade. Isso dentro da própria Polícia Civil. Na Polícia Militar, da mesma forma. Então, começa esse debate e eu estou satisfeito, volto a dizer, o primeiro debate concreto na Câmara sobre Polícia Civil completo se deu a partir da atuação do PDT, a partir da Fundação Leonel Brizola. E a partir desse momento, a Câmara começa a discutir mudanças estruturantes na segurança pública na perspectiva de polícia civil completo. Ainda que a solução apresentada não tenha ainda convergência, porque há um segmento que defende que o civil completo deve se dar no âmbito da Polícia Civil e Polícia Militar, unificando as duas, e há outra parte que defende que o civil completo deve se dar no âmbito de todas as polícias, empoderando todas de poder fazer a polícia civil completa. Então, nós precisamos de melhorar o índice de elucidação de crime. Isso é papel de polícia. O debate se perde porque aqueles que defendem, como eu defendo, a mudança a partir do empoderamento das polícias, têm uma tendência a fixar mais nesse espectro da atuação policial. Aqueles que não querem isso, a tendência natural é de discutir outras políticas. Então vai discutir o judiciário, vai discutir o sistema prisional, vai discutir o sistema de prevenção social, as políticas preventivas na área de educação, geração de emprego, para dizer que nada vai mudar porque essas políticas não funcionam. Então, prefiro embolar o debate, né? Mas eu diria, respondendo concretamente a sua pergunta, o debate começa, mas ainda muito voltado para a hediontização dos crimes como premissa de aumentar o tempo de cumprimento de pena. Então, acho que temos um bom horizonte, mas ainda falta, porque o Poder Executivo brasileiro não está discutindo segurança pública ainda numa perspectiva de mudança estruturante. Nós, como eu falei no início, nós deveríamos ter um Ministério da Segurança Pública para dialogar. Hoje, como que um governador de estado conversa com o governo federal sobre segurança pública? Não tem essa conversa. Um chefe de polícia, da Polícia Civil, existe um colégio de secretários e um conselho de chefe de polícia. Sabe o que são esses conselhos, esse colégio? Entidade de classe. Às vezes sem estatuto. E aí faz um diálogo informal. Na mesma forma das polícias militares. Como é que a Polícia Militar, um comandante da Polícia Militar de São Paulo, com 80 mil homens, dialoga com o governo federal, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública? Por indução, método de indução. Por exemplo, o Rio de Janeiro, sequer o Rio de Janeiro, tem um sistema informatizado de registro de ocorrência policial. Sequer. Mas o governo federal, e nós tivemos uma participação periférica, mas tivemos na construção do Sinesp, que é um sistema desenvolvido pelo governo federal, que está à disposição dos estados para fazer registro, para fazer acompanhamento, que você possa atender uma ocorrência e você ter um registro que vai até a execução da pena. Está tentando levar para o Rio de Janeiro para ver registro informatizado de ocorrência.
Minas Gerais, graças a Deus, está tudo informatizado. Mas então, é uma falta de diálogo. O governo federal não tem condições de impor absolutamente nada para os estados. Nada. Certo? Então, nós precisamos de pensar a segurança pública numa perspectiva de sistema. Eu falo assim, as polícias estão sólidas, muitas trabalhando muito bem, trabalhando muito, se matando, mas não tem sinergia. Os bancos de dados não dialogam. Não dialogam. Então, nós precisamos de pensar segurança pública numa perspectiva de gestão. Acho que o principal problema nosso hoje, ainda que tenhamos que melhorar a legislação, nós temos um problema central de gestão. Nosso aqui internata pergunta, o problema maior é a falta de autonomia, afirma Júlio Morgado. Não acredito que seja falta de autonomia, não. Embora, claro, quando você tem autonomia do ponto de vista financeiro, você tem uma capacidade maior de executar suas políticas. Mas não acredito que seja a falta de autonomia. Na verdade, penso que quando a gente fala da mudança da polícia de uma maneira estrutural, do ponto de vista da gestão, também é importante a gente pensar no modelo de formação desses policiais. O deputado falou na fala anterior sobre a questão da abordagem, da criminalização até mesmo da abordagem policial. E aí a gente tem que perceber o seguinte, infelizmente o nosso sistema de polícia, ele ainda atua dentro de um modelo de dupla seletividade, né? No primeiro momento, quando o legislador faz a lei, e essa lei ela tem como característica apontar quem vão ser os escolhidos para serem apenados, para dar um exemplo claro disso, a gente pega, por exemplo, o crime de falsidade ideológica. Todos os dias, uma série de delegados de polícia, juízes, promotores assinam uma série de documentos sem estarem na presença física no momento que fizeram aqueles documentos. Só que quando o legislador previu o crime de falsidade ideológica, ele não previu aquele crime para de verdade aquela população ser apenada. Muito pelo contrário. Então você tem uma seletividade nesse primeiro momento e uma outra seletividade, que é uma dupla seletividade, que é praticada principalmente pelos agentes da segurança pública, quando nós escolhemos quem vai ser penalizado, né? Porque a legislação, ela, em tese, ela determina uma penalização gigante, que o aparato policial não vai conseguir abarcar. E aí a gente escolhe quem vai ser penalizado na ponta. E aí a gente começa a ver... e basta olhar para os presídios do Brasil, que, em geral, a população que vai ser penalizada são aquelas populações mais carentes e mais pobres, que têm cor, que têm raça, né? E é isso que a gente vê. Então, a gente também vai ter que discutir, Manuel, quando a gente fala de maior eficiência policial, quem é o criminoso de verdade que a gente quer atingir, né? Existe uma teoria do iceberg de cabeça para baixo, né, que diz os níveis de criminalidade. Você tem o nível 3, 2 e 1. A polícia chega ali no varejista da droga ali, mas o criminoso, o grande traficante, ou o grande empresário que financia, por exemplo, a venda do tráfico, o tráfico de drogas, pouquíssimas vezes a polícia chega nesse cidadão. Então a polícia, esse aparato repressor do Estado, ele acaba reproduzindo uma discriminação social na maioria das vezes. Então a gente tem que pensar no modelo de maior eficiência para a polícia, também nessa perspectiva, de mostrar para os policiais que a criminalidade ela não está só nos estratos inferiores da sociedade. Muito pelo contrário, quando a gente fala, por exemplo, de índices, não são os índices que determinam a política de segurança, é a política de segurança que determina os índices. Se você pegar, por exemplo, uma ampliação no índice de pessoas presas, aquilo ali só representa que a polícia passou a atuar mais. Aquilo não significa, de fato, que você teve um aumento da criminalidade, ou que você teve uma diminuição de criminalidade. Você meramente teve a polícia praticando mais, atuando mais sobre um determinado tipo penal. Então a gente também tem que pensar nessa perspectiva. E a perspectiva financeira, claro, não existe modelo de segurança de qualidade no mundo que seja barato. Assim como não existe modelo de educação no mundo que seja barato. Mas eu acredito sinceramente que não é só isso que vai definir a maior eficiência da polícia. Mas eu queria falar da dependência. Pois é, o raciocínio um pouco ao inverso. Eu acho que um dos grandes problemas é a dependência. Nós temos duas dependências nas polícias. Nós temos dependência ao poder político, porque você não tem o Instituto da Inamovibilidade,
para nenhum policial, para nenhuma entidade de polícia. Você tem para o Ministério Público, Poder Judiciário, mas você não tem para a polícia. Portanto, quando você pensa nessa vastidão dos estados nossos do Brasil, qualquer ação sua, ela tem um monitoramento político, que pode resultar em movimentação, em punição por aspecto político, e a dependência econômica. A dependência econômica porque boa parte do custeio da segurança pública nas polícias, ela não é bancada pelo ente federado, Estado ou União. Ela é bancada pelos municípios, que não têm competência, não têm responsabilidade constitucional pela segurança pública, pelo menos no policiamento e na investigação, e é bancada por empresários, ou associações de bairros, ou associação de tráfico. Então, essa dependência, ela é um dos fatores, na minha avaliação, a dependência do poder econômico, do poder político, é uma grande causa da parte dessa ineficiência. Eu sempre digo o seguinte, para atuar corretamente, você precisa de 4 fundamentos. Você precisa de ter conhecimento, e aí a formação ela é fundamental, treinamento. Você precisa de autonomia financeira, o Estado tem que garantir os recursos, você não pode pedir empresário, vizinho, associação de bairro para poder consertar seu pneu, porque ele vai exigir um comportamento seu. Você não pode pedir ao político, porque ele vai exigir um comportamento seu. Você precisa da autoridade política, atuação sua, e temos que admitir o controle externo. Nenhum agente de Estado, nenhuma instituição de Estado pode se dar o luxo de querer ser acima de todo mundo. Então vamos admitir, não tem problema com o controle externo. Mas nós temos que fazer esse debate concretamente. E obviamente que junto com isso vem valorização, vem remuneração. Mas esses 4 fundamentos que eu coloquei, para mim é fundamental. E nos falta sim a autonomia política, a autonomia do poder político, a autonomia do poder financeiro. 50 e tantos %, esse é um dado de Minas Gerais que eu tenho de 4, 5 anos atrás e não mudou. Mais de 50% do custeio da Polícia Militar em Minas Gerais, da Polícia Civil, vem ou dos municípios ou dos empresários, e às vezes em convênios formais. É o Estado fazendo convênio com o Banco do Brasil para estar presente junto do carro forte, é fazendo convênio com o Banco Central para poder fazer escolta de numerários, é fazendo convênios com mineradora para poder patrulhar a área de mineradora. Então, assim, o próprio Estado estabelecendo uma dependência ao poder econômico que não poderia existir para a gente efetivamente ter autonomia para fazer segurança pública. Especialmente nesse momento que o Brasil está vivendo, né, com essa corrupção que domina a maioria absoluta de todos os poderes constituídos no Brasil, claro que isso afeta também. Isso cria uma insegurança, uma instabilidade e um mau exemplo, né? O exemplo é o mais importante ato da vida. E esse exemplo que vem dos poderes superiores certamente constrange e causa, junto às forças da Polícia Civil, da Polícia Militar, constrangimentos e desconforto, muito desconforto, né? Aqui tem uma outra pergunta que pergunta como reduzir a criminalidade com a concentração de renda e o desemprego atual. Quer dizer, o Brasil é um dos países que ainda tem as maiores concentração de renda e um dos países com a maior separação. Ainda hoje saíram dados da questão da criança. 14 milhões de crianças no Brasil, 40% da população de criança estão na miséria extrema, né? E é difícil, né, que você, através de um mapa deste real, não afete, né, também o resultado da questão da segurança. Então, a pergunta é essa: como reduzir a criminalidade com a concentração de renda e o desemprego atual? Everton. Na verdade, não existe nenhuma solução mágica, né? O Brasil ele tem que percorrer o caminho de uma melhoria da distribuição da renda, em que pese eu não acreditar que o fator social, o fator social, ele necessariamente vai ser um fator de provocação de criminalidade, né? Porque se a gente acaba aceitando isso, a gente faz um discurso no sentido daqueles que querem criminalizar a pobreza,
né? O fato da pessoa ser pobre não necessariamente vai gerar sobre ela um efeito de se tornar um criminoso. Agora, nós sabemos também que dentro de um cenário de uma pobreza extrema, você ali permite, dada a ausência do Estado nas condições materiais, você permite ali que aquela pessoa ela tenha acesso a situações de marginalidade. Você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu costumo sempre dar como exemplo uma favela que se chama lá a favela do Mandela 2. Aliás, hoje é o Mandela Day. E lá tem a favela do Mandela 2. E o Mandela 2 o que é? É a favela da favela. É aquela favela ainda feita de saco plástico, lata de óleo. E aí, a única face do Estado que entrava naquele ambiente era a minha equipe policial, né? Entravam lá 8 policiais, completamente armados, com fuzil, 2 pistolas, 6 carregadores, granada, né? Vestidos de preto. E aquela comunidade ela só via a face do Estado que eles conheciam era a polícia. Né? Eles não conheciam os médicos, eles não conheciam a escola, eles não conheciam nada. E aí eu digo o seguinte, uma criança que é criada num ambiente de desamparo completo como aquele, se amanhã essa criança se tornar, com todo o respeito a todas as profissões do mundo, mas uma profissão bem simples, um pipoqueiro, se ele se tornar um pipoqueiro, aquele garoto é merecedor de um prêmio, porque as condições materiais de civilidade não lhe foram dadas, né? Então, a gente não pode partir da equação que, olha, necessariamente a pobreza gera a criminalidade, porque senão, facilmente a gente resolve o problema da criminalidade reprimindo a pobreza, né? E não é assim. Mas, de fato, o Brasil ele tem que percorrer os caminhos do desenvolvimento nacional, e acho que o PDT, nesse sentido, ele tem uma grande contribuição a dar, construindo um projeto autônomo, né, soberano, e que aponte para um caminho de desenvolvimento que vai permitir, fazendo as grandes reformas estruturais que não foram feitas até hoje, nem mesmo nesses últimos anos de governo progressista, aquelas reformas que o trabalhismo já defendia ali na década de 60, que começou a construir ainda com a Revolução do Getúlio a partir de 1930, né, as grandes reformas estruturais que esse Brasil não conhece até hoje. Talvez, quando a gente conseguir fazer essas reformas, e eu acredito que com o Ciro a gente vai conseguir, Manuel, talvez a gente consiga distribuir a renda de forma perene e a gente consiga minimizar os efeitos aí da criminalidade. Eu gosto da... Porque não é nenhum contraponto, mas a criminalidade e violência não é um fenômeno que possa ser definido com um olhar só. O professor Luiz Cláudio Sapori, ele fez uma pesquisa e publicou um livro analisando a evolução da distribuição de renda e do enriquecimento da população no período de 2002, 2003 até 2013, me parece, onde ele mostra, né, que a maior distribuição de renda não reduziu a criminalidade e violência. Houve um crescimento proporcional, inclusive, ao aumento da renda que tivemos no período que ele traz como prova. Agora, nós temos uma situação que são os chamados fatores geradores de violência, que aí sim a concentração de renda tem um grande impacto, porque num espaço em que você não tem saúde pública funcionando, que não tem escola pública funcionando, que a rede de esgoto está a céu aberto, que a sua casa você divide parede e meia com outro. Enfim, essas são uma série de fatores geradores de violência que, obviamente, a concentração de renda impacta muito fortemente. Não transforma ninguém em bandido, mas o índice de violência nesses espaços tende a crescer em razão desses fatores que impactam no dia a dia da gente, impactam no humor, impactam na qualidade de vida. Perfeito. O professor Darcy Ribeiro, uma das razões pelas quais ele defendia os CIEPs, a Escola de Tempo Integral, é que retirava a criança daquele ambiente da favela. Então a criança ficava o dia todo na escola, durante 10 anos, ele não era influenciado por aquele tipo de convivência que ele estava ali, no meio do crime, do tiro, enfim. Essa era uma das razões muito importantes que justificavam, além das outras, a existência das escolas de tempo integral.
Tem aqui o Luciano Rufino, da Paraíba, ele pergunta sobre penas alternativas para pequenos delitos. Qual é a tua opinião? Eu sou um defensor desse modelo. Não acredito também que o modelo do encarceramento ao extremo seja um modelo que venha atuar com a redução da violência. Basta olhar também que o Brasil hoje está aí entre os três países que mais encarceram no mundo, e isso não vem reduzindo a violência no Brasil. Muito pelo contrário. Quando a gente vai estudar o que vem gerando esse fenômeno do encarceramento em massa no Brasil, a gente vai ver que o criminoso, né, o delinquente, ele ingressa num primeiro momento no sistema prisional, tendo cometido talvez um crime ali menor, com um tipo penal menor, e ele, quando ele passa pelo sistema prisional, ele acaba, quando ele volta para a sociedade, ele acaba delinquindo novamente, em geral num crime de maior violência ou com um tipo penal mais grave. O que significa que encarcerar nesse momento no Brasil está gerando, ao invés de uma resolução do problema da violência, você está gerando mais violência, porque você está fazendo ali de verdade uma escola de criminalidade. O cara, ele é encarcerado a primeira vez, ele entrou ali por furto, ele faz uma escola de criminalidade ali, quando ele volta a delinquir, quando ele sai, e os índices de reincidência são muito altos no Brasil hoje. Você tem uma população adulta aí com cerca de 87% de reincidência, pelo menos os últimos números que eu tive acesso, e aí ele volta a reincidir num crime de tráfico de drogas, por exemplo, né? Você, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o cara roubou uma galinha na esquina, ele é preso, é colocado no sistema prisional, ele nunca teve contato com as facções criminosas, e quando ele entra, imediatamente o próprio Estado o classifica e pergunta para ele o seguinte: qual é a facção criminosa que você faz parte? Ele: não, eu não faço parte de facção criminosa nenhuma. Não, a partir de agora aqui dentro você tem que ter uma facção criminosa, e define para ele uma das quadrilhas do comando do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Então ele que roubou uma galinha, a partir de agora ele também é traficante de drogas. E ele vai ali pela região geográfica que ele mora, ele vai ser classificado numa daquelas facções. Então, as penas alternativas, elas são uma saída que garante a punição, mas que dão uma alternativa que não seja o encarceramento do indivíduo. Então, eu de verdade acredito que o cumprimento de pena tem que evoluir nesse sentido. Agora, nós temos que acelerar as nossas respostas, porque nós estamos aqui com muitas perguntas e talvez não tenhamos tempo de respondê-las. E aqui tem uma pergunta para o subtenente. Ao subtenente, o que pensa sobre a redução da idade penal? E é uma pergunta do Wender Pinheiro, nosso companheiro que está lá em Porto Alegre. Wender, eu sou contrário à redução da idade penal. Acho que é ineficiente. Eu sou defensor da alteração do Estatuto de Criança e Adolescente. Em 2015, quando eu votei inicialmente contra a redução, depois acabei votando favoravelmente a um texto e fiz todo o debate dizendo da ineficiência daquele texto e que continua sendo ineficiente. Então, eu sou contrário à redução da maioridade, mas sou favorável à alteração do Estatuto de Criança e Adolescente. A minha proposta, os meus projetos nessa direção, admitindo que nós possamos, por exemplo, alterar o tempo mínimo de internação, que hoje é de 3 anos. Entendo que nós precisamos e devemos ampliar esse tempo mínimo. Entendo que nós precisamos, por exemplo, de admitir uma equiparação do ato àquele tipificado do Código Penal. Isso levando em conta, obviamente, idade, fatores diversos, né? Mas eu sou favorável à alteração do Estatuto de Criança e Adolescente. Aliás, pertence a uma comissão especial que estamos trabalhando nesse sentido. O relator é o deputado Eliel Machado, lá do Paraná, mas em que há uma tendência de alteração. Agora, nenhuma mudança de legislação, seja no ECA, seja na LEP, no Código Penal, nenhuma, vai ter efetividade se nós não tivermos priorização da segurança pública pelo Executivo. Tem uma questão que é financeira. Em Minas Gerais, por exemplo, meu estado, nós temos apenas 18 unidades de internação de criança e adolescente. Portanto, a população
que em tese deveriam passar por esse sistema é muito maior do que essa capacidade de 18 unidades que a legislação fala em no máximo 60 vagas. Então, o que acontece? O que isso leva? Leva à impunidade, porque o estatuto vai dizer que se você estiver numa prisão adversa de um centro de internação, ou seja, numa delegacia, você não pode ficar lá mais do que 5 dias. Obrigatoriamente você tem que ser posto em liberdade. E se você estiver numa unidade prisional, no centro de internação, mas em 45 não tiver uma sentença, também tem que ser posto em liberdade. Então, o que nós precisamos é de discutir os fatores da impunidade. E eu tenho clareza, em qualquer debate que nós fizermos, a prioridade pelo Executivo, o recurso disponibilizado vai fazer uma grande diferença. É isso, companheiros. Os internautas estão aí, nós atingimos já quase 4.000 internautas, que nós queremos agradecer, e vai ficar disponibilizado também, em definitivo, na plataforma da Universidade Leonel Brizola, para aqueles companheiros que não tiveram oportunidade agora de assistirem, possam acessar e participar. Aqui tem uma pergunta sobre qual é a opinião a guerra às drogas, que segundo o Rafael Joia é a principal causadora da violência. Manuel, eu concordo com essa questão. Acredito verdadeiramente que se a gente quiser discutir o problema de segurança pública no Brasil, a sociedade brasileira, ela vai ter que estar disposta a enfrentar o debate sobre a regulamentação do uso das drogas. As drogas são o principal fator que gera a violência e a criminalidade. Por exemplo, mais uma vez, desculpa eu recorrer aqui ao exemplo do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é um exemplo claro dentro do Brasil sobre isso. Nós precisamos fazer esse debate. Hoje, uma grande parcela das pessoas que estão dentro do sistema prisional, elas foram para o sistema prisional por conta da legislação de drogas, né? Então, é a própria legislação que está gerando, politicamente o crime. Então, se a gente começar a discutir a questão da droga numa outra perspectiva, nós vamos ver que, provavelmente, a gente vai ter uma redução nos índices de violência. Por exemplo, a grande indústria envolvida na questão das drogas é a indústria das armas. Os traficantes, eles se armam para proteger o seu comércio ilegal dos outros traficantes que disputam aquele mercado, né? Se você tem um mercado regularizado, permitido, controlado, mas permitido, você não tem a necessidade das armas. Basta a gente olhar para Chicago e lembrar da história do Al Capone, no momento da lei seca, você tinha a proibição da venda do álcool e o que aquilo gerava de violência. Não estou entrando no mérito aqui de discutir, fazer juízo do valor se utilizar a droga é bom ou ruim. Eu, particularmente, sempre achei que utilizar a droga é algo muito ruim, faz mal para a saúde das pessoas, mas eu defendo hoje, de verdade, uma política de redução de danos. O que eu vejo hoje, principalmente no meu estado, são jovens pobres policiais matando e morrendo jovens pobres das favelas por causa de uma guerra perdida, que é a guerra das drogas. Também acho que é uma guerra perdida. Estávamos falando aí antes do início do nosso debate sobre essa questão. O deputado teria uma opinião sobre isso? Nós estamos longe de ter uma convergência sobre esse tema, né? Não é eu com o Everton, são todos. O Everton trouxe o dado, em torno de 90% dos homicídios no Brasil está ligado ao tráfico de drogas. É de se perguntar se o uso de drogas gera violência. Agora, o tráfico, com certeza, sim. E a violência do usuário, ela é decorrente da necessidade do furto e do roubo, para poder pagar o tráfico. Agora, eu acho que há uma afirmação sobre essa questão de que o Estado prende muito, que a lei de drogas encarcerou muito. Há controvérsia. Há controvérsia em relação à efetividade da pena, ou o tamanho da pena na atual lei de drogas, porque ela aumentou a pena, mas colocou uma condicionante que reduz para menos da metade. Então, na prática, a pena inicial do traficante hoje, ela está menor do que na legislação passada. O que nós temos é uma epidemia de tráfico de drogas, uma epidemia de drogas.
Eu sou da zona rural, eu nasci na zona rural do interior de Minas Gerais. O tráfico está na lavoura, na colheita do café. O tráfico está na colheita da cana. O tráfico é distrito com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, já tem zona de exclusão, que é do tráfico. Então nós temos uma epidemia. Então, eu tenho sérias dúvidas de que a liberação traga esse resultado esperado. E como nós estamos muito longe de qualquer acordo em torno disso, basta ver a ação que tramita no Supremo, né, que está lá, nem o Supremo conseguiu decidir ainda uma única ação sobre que quantidade que deverá caracterizar de fato o tráfico. Mas eu volto ao problema da polícia, da atuação da polícia. Por que nós temos hoje um sem número e muitos começam a questionar os presos por tráfico no flagrante feito pelas polícias ostensivas? Por falta de capacidade de investigar. Por que nós temos um número grande de prisões com pequenas quantidades? Porque o alcance da polícia ostensiva, que é quem faz o maior número de prisão, 99% das prisões são feitas pelas polícias militares, como ele não tem competência para investigar, ele vai pegar quem está na rua. E o grande traficante, ele não manda o aviãozinho para a rua, não manda ninguém para a boca de fumo com um bornal cheio de pedra, com 2 quilos de cocaína. Ele vai mandar com pequenas quantidades. Então, essa é uma convicção minha, se nós, de fato, mudarmos a forma de atuação, permitir que todos possam investigar, com certeza nós vamos reduzir o número das prisões do aviãozinho, porque nós teremos mais instrumento, o Estado terá mais instrumento para chegar no traficante. Manuel, se me permitir, só um gancho e uma pequena discordância em relação ao deputado nessa questão, porque, por exemplo, quando a gente fala dessas prisões, mais uma vez, e eu falei lá da questão da formação e da forma como a polícia atua. A gente vai ver que essas prisões são, na grande maioria das vezes, praticadas no espaço público, e no espaço público onde residem ali as populações mais pobres. Né? Por quê? Tem um dado de um livro que eu acabo de ler que é uma coisa alarmante. É um delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o doutor Orlando Zacconi, e o Zacconi ele fez um estudo sobre a prisão em flagrante por tráfico de drogas no Rio de Janeiro, e ele constatou o seguinte: todas as delegacias da Zona Sul do Rio de Janeiro, mais a Barra da Tijuca, têm menos ocorrências ligadas a tráfico de drogas do que uma delegacia só na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é a delegacia de Bangu. E aí ele faz o seguinte questionamento: será que lá no posto 9, na praia de Ipanema, será que lá não tem tráfico de drogas? Lá tem tráfico de drogas. O problema é que a polícia não atua naquele segmento social, assim como ele não atua nos condomínios da Zona Sul, porque você imagina, a polícia ela entra nas favelas cariocas, né, nas vielas, ela entra nas casas, quase que com passe livre, ela prende o avião. Isso dá um bom debate, porque na Zona Sul, né, e parece que toda a Zona Sul é a classe média alta, o tráfico não se dá na rua, onde o policial alcança. Ele se dá no interior, nos condomínios. Por isso que a polícia lá não atua. Certo, mas ele não entra, porque você tem um problema da violação do domicílio. Você não entra lá dentro, você não investiga. Por isso que na favela ele entra. Você não tem competência para investigar, para chegar do lado de dentro do condomínio, do lado de dentro do prédio. E aí, o que o rico usuário faz? Como é que se domina isso? Na minha porta não tem tráfico. Vai traficar, vai comprar lá na favela, porque lá é na rua. Porque lá não tem problema de ser na rua. Ou seja, a polícia... Lá é na rua. Então é por isso que a polícia vai atuar lá. A polícia só vai atuar sobre a pobreza, ou seja, você tem uma criminalização da pobreza. Dentro de uma estratégia de domínio de território e de exclusão de problema do seu território. Aqui no meu território não tem problema, aqui nós pagamos esse consumo, nós vamos lá buscar. Aí vem o problema de classe. Sim. Um policial humilde, ganhando um salário baixo, ele não tem nem condições de enfrentar um doutor, um endinheirado, uma elite. Né? Manuel, e ele já começa por aí. Né? Já começa por aí porque no Brasil a abordagem não é de autonomia do policial. A lei vem falando de fundada suspeita. Qual que é a fundada suspeita para você abordar alguém na porta do prédio de luxo? É o perfil pobre negro da favela. Mas qual é a fundada suspeita de invadir a favela? É porque... Não, mas a seletividade que eu falo. Mas não é só a seletividade, é porque lá ele está vendo tráfico na rua. Essa é a fundada suspeita, você está com tráfico na mão. É difícil fazer esse debate. E aí a gente acaba, como se estivesse apenas fazendo uma defesa da nossa polícia militar, porque a polícia militar é que está nesse ambiente. Né?
E eu diria, com muita, talvez com muita vontade e tranquilidade, que, pelo menos do ponto de vista da doutrina, eu fico muito à vontade para defender a doutrina de formação dos policiais militares, em especial dos policiais militares de Minas Gerais. Né? Aliás, é a doutrina que eu tenho usado para dizer, olha, nós temos condições de fazer diferente do que nós fazemos, porque nós temos doutrina que nos orienta para isso. Eu acho que uma das razões fundamentais para melhorar a segurança é a formação dos militares com condições de trabalho dignas, com um salário que lhes dê condições de fazer o enfrentamento, e não da maneira como se trata hoje o policial. Nós tivemos, não faz o quê, 30, 40 anos, que o cara não tinha o que fazer lá em Santa Catarina e dizia, foi para a polícia. Era uma categoria profissional, não era considerada, né, uma elite. Né? Eu passei por isso, ó, você é burro, você não estudou, vai ser soldado. Hoje nós temos a exigência do 3º grau, é um concurso difícil, e aí eu tenho o prazer de dizer, olha, estude, senão você não vai ser soldado. Mas eu ouvi, foi o contrário. Você é burro, você não estudou, vai ser soldado. Nós alcançamos agora 4.400 telespectadores e mais de 24 mil pessoas alcançadas. Obrigado, companheiros. Tem uma pergunta aqui que faz a indagação. Qual é a posição da bancada do PDT com relação à segurança? É um tema que a bancada tem que aprofundar mais ainda, eu creio, né, deputado? Porque nós estamos aí na iminência de ter um candidato a presidente da República e que será um dos temas mais arguídos, será seguramente a questão da segurança pública, que está se transformando num grande problema nacional. Então, ele pergunta qual é a nossa posição. O bancada tem discutido essa questão? Olha, a bancada tem participado do debate. Nós tivemos comissão de controle de armas, que nós estávamos presente, comissão da redução da minoridade que estava presente, comissão do ECA que estava presente, comissão do sistema prisional que nós estamos presentes. Obviamente que eu também acho que nós precisamos, enquanto partido, enquanto bancada, enquanto candidatura a presidente da República, ter uma proposta para a segurança pública. Né? O que eu enxergo é que a bancada nossa na Câmara Federal está, no mínimo, comprometida com esse debate, com essa construção. Né? Não está indo no oba-oba, não está indo no discurso fácil de tem que matar ou tem que simplesmente aumentar a pena. Está discutindo políticas públicas viáveis para a segurança pública, que dialoga com todos os outros políticos, que é a marca do PDT, que dialoga com a educação, que dialoga com a saúde, que dialoga com a distribuição, geração de emprego e renda, que dialoga com a questão habitacional. Então, assim, nós temos ações específicas de polícia, ações específicas que é do judiciário, mas o debate sobre segurança pública tem que dialogar com as demais políticas. Então, eu tenho muita tranquilidade de dizer que a nossa bancada está comprometida. E espero que, no curto espaço, nós possamos ter uma proposta que possa ser defendida pela maioria para apresentar o próprio partido. Mas espero que o partido também faça esse debate. E eu estou à disposição para, inclusive, ser contrariado as minhas posições. Deputado, vamos aqui, então, fechar aqui um pacto. Vamos, através da Fundação, o deputado já fez um debate através da Fundação. A Fundação com o deputado, vamos chamar a bancada, propor à bancada que a gente estabeleça uma série de eventos buscando a discussão para que a gente possa formalizar a nossa posição com relação a essa questão que é muito importante. O Ricardo Bandeira, de Curitiba, afirma: tem que construir mais escolas e melhorar o sistema de educação. É uma afirmação que não tem nenhuma contestação. Né? Óbvio, não tem contestação. Agora, diante do sem número de crimes já praticados, também não tem como fechar os olhos para ações concretas que punam esses criminosos que já estão aí. 900 mil mandados de prisão em aberto, 290 mil homicídios em 5 anos, né? 50 mil estupros. Então, são dados que não dá para dizer que abrir escola vai resolver esse problema. Então, nós temos que, sim, abrir escola, investir na educação para garantir o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e netos. Agora, é preciso ação clara, afirmativa,
objetiva do Estado para reduzir essa impunidade que nós temos. Eu acho que a impunidade, em todos os níveis, ela tem sido a mãe da nossa violência, da nossa criminalidade. E nesse sentido, eu estou aberto. Eu tenho alguns projetos que estão tramitando na Câmara. Sou relator, por exemplo, de um projeto numa Comissão Especial do Sistema Prisional, onde a gente estava apresentando sugestões. Eu gostaria de ouvir o partido, inclusive, nesse debate. Nós temos aqui o Bita, que é da PRASC, que é a Associação dos Praças de Santa Catarina. Ele pergunta: o ciclo completo não agiliza a autonomia dos serviços das polícias? Está afirmando ou perguntando? Está perguntando. Sim, não, de fato agiliza. O ciclo completo, o que é para os nossos companheiros aí que talvez não dominem essa questão de forma mais exata? O ciclo completo é você garantir que a mesma polícia que tem acesso num primeiro momento a uma ocorrência, que ela trate aquela ocorrência do começo ao fim. Por exemplo, o policial militar, ele chegou no local, ele prendeu ali em flagrante um rapaz que estava furtando um celular. Então, ao invés de você pegar aquele rapaz para levar para a Polícia Civil, né, para a Polícia Civil praticar os atos cartorais, até remeter aquilo para o Judiciário, que todo esse tratamento seja feito na mesma instituição que teve o primeiro contato. Ou seja, o próprio policial militar vai dar continuidade nos feitos dentro da sua própria instituição. Esse é de fato, o modelo de polícia que é mais eficiente no mundo. E aí, nesse sentido, pelo nosso debate aqui, tanto o deputado quanto eu, acho que hoje a grande maioria dos policiais no Brasil defendem esse modelo, porque de fato você garantiria um serviço na ponta de maior eficiência para o cidadão comum. Ô Bita, um abraço. De fato, o que se busca com o ciclo completo é eficiência, eficácia, né? Eu tenho, nas minhas defesas que tenho feito Brasil afora, eu tenho invocado o princípio constitucional da eficiência, que é um princípio constitucional que o Estado tem que cumprir. Então, o ciclo completo é eficiência, é busca da eficiência na segurança pública, na ação policial, que não resolve o problema do judiciário, não resolve o problema do sistema prisional, mas resolve o da polícia. Já atingimos 5 mil telespectadores. Está aumentando e vamos aí repetir o número de outros debates. O Máximo Felipe, de Teresina, sobre a questão do tráfico através das fronteiras, dizendo que nós temos 17 mil quilômetros de fronteiras. Como controlar? É uma realidade. O Brizola já falava para a gente que lá no Rio de Janeiro ele já dizia, olha, aqui não tem fábrica de arma, aqui não tem refinaria de entorpecente, né? Então as fronteiras, de fato, do Brasil, nós somos um país continental. Penso que as Forças Armadas têm um papel que possa ser destacado nesse sentido, de proteção das nossas fronteiras, dentro de uma perspectiva de soberania e também de controle. E também as fronteiras, cabe aí principalmente à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, serem fortalecidas para que elas também tenham uma atuação impedindo que o tráfico, tanto de armas quanto de drogas ou de outro tipo de criminalidade, ele possa ser introduzido nas cidades brasileiras. Então, de fato, a gente tem que fazer um controle das fronteiras, e se isso talvez passe a ser feito de uma maneira mais eficiente, certamente os índices da segurança pública nos estados eles vão ter uma redução. Olha, se tudo der certo no planejamento das Forças Armadas, em 2030 o CISFRON vai estar em pleno funcionamento. E aí nós teremos mecanismo de monitoramento e controle das fronteiras. Então, nós estamos diante de uma tragédia, né? 17 mil quilômetros de fronteira seca, mais as fronteiras molhadas, né? Nosso mar e rios. Agora, tem um outro problema que eu tenho pautado, e aí me permita, inclusive, fazer a defesa, porque nós fomos identificar que no Brasil não tem instrumentos de acordos bilaterais ou multilaterais na área de inteligência policial. Nós temos a Interpol, que é uma organização internacional desde 1923, que tem quem tem acesso, quem tem assento, quem tem informações da Interpol é a Polícia Federal
e dentro da Polícia Federal são os delegados. Então, na prática, você não tem instrumentos. Então, você pega, por exemplo, uma ocorrência policial que você encontrou um quilo de cocaína, lá em Belo Horizonte, ou no interior de Minas. Se Minas não produz, se Minas não refina, de onde que veio? Hoje você não tem um instrumento na área de inteligência policial, um instrumento de Estado para seguir aquele indício e dialogar com os outros países no combate ao tráfico. Eu fico olhando, por exemplo, as Farc, que estão lá, né, numa nova realidade e despejando armas no mercado. Então, se você encontrar um fuzil desse em qualquer lugar no Rio de Janeiro, você está longe da fronteira, no entanto, você não tem um instrumento para sequer fazer uma abordagem. E também nem no âmbito judicial, mas então nós estamos reivindicando, fizemos audiências públicas na Comissão de Relações Exteriores, estamos tentando convencer o Poder Executivo, o Ministério das Relações Exteriores, para pensar o instrumento legal, um acordo bilateral na área de inteligência policial. Essa é uma grande fragilidade. A gente pensa muito nas fronteiras, mas depois que ultrapassou a fronteira também nós não temos nada. É isso. O Luiz Moreira, do Rio de Janeiro, pergunta: o que os dois acham dos presídios do Brasil e como resolver o sistema carcerário? Acho que os presídios do Brasil eles são uma verdadeira tragédia, né? No início do ano nós tivemos aí muitas notícias no noticiário falando da crise do sistema prisional. Isso não é algo de hoje, mas ao mesmo tempo isso também traz um debate feito principalmente por aqueles que governaram esse país durante muitos anos, principalmente a partir dos anos 90, os grupos mais neoliberais que defendem o modelo de privatização da segurança. E aí o deputado falou, por exemplo, quando ele disse que a segurança pública ela é financiada às vezes por grupos econômicos, esse debate também vem sendo feito na questão do sistema prisional, a criação de cadeias aí privatizadas. Não acredito que seja o modelo adequado, mas nós precisamos ter uma ação efetiva, porque não cabe ao Estado ter um modelo que tenha sede de vingança. A gente não tem que voltar aqui à Idade Média, quando você cometia um delito, né, e aí entendendo que todo crime é político, e aí você encarcerava o indivíduo de forma a se vingar daquele indivíduo. Muito pelo contrário, o indivíduo, quando ele é encarcerado, ele deveria receber um tratamento ali para quando ele voltasse para a sociedade, ele voltasse em condições dignas, né? E hoje o que a gente vê é que esse indivíduo fica em verdadeiras masmorras em muitos estados brasileiros, e quando ele volta para a sociedade, ele retribui na mesma medida daquilo que ele recebeu do Estado, né? Aliás, o Estado brasileiro, nesse sentido, ele é genial, né? Ele abandona o indivíduo e as pessoas de uma forma geral, e aí depois ele quer atitudes diferentes e mais dóceis dos indivíduos. Olha, Moreira, né? Moreira, o modelo do sistema prisional nosso é ineficaz. Ineficaz por duas razões. Primeiro, que não tem vaga. Então, não tem como você falar de eficácia, de ressocialização, onde você tem 350 mil vagas e você tem 700 mil pessoas ocupando essas 250 lugares. 350. E, por outro aspecto, ele é ineficaz também porque, devido a essa condição desumana dos nossos presídios, sistema prisional, há uma tendência, uma tolerância, uma complacência no cumprimento da pena. Eu estou, nesse momento, atuando numa comissão especial que discute um projeto que cria o chamado regime disciplinar de segurança máxima nos presídios. Eu assustei quando nós, em audiência pública, tivemos a informação de que 60% daqueles que estão hoje no regime disciplinar diferenciado no Brasil estão lá por questões disciplinares. Então, se você tem um ladrão de galinha indisciplinado, recalcitrante, ele tem muito mais chance de ir para um sistema de segurança máxima do que aquele que, porventura, esteja numa função de comando numa facção criminosa, por exemplo. Então, eu entendo que, de um lado, nós temos que humanizar o sistema prisional. E essa humanização passa por uma opção do Poder Executivo em destinar verba. Verba. Porque é verba para ampliar espaço, é verba para melhorar as condições de trabalho, os instrumentos de trabalho, é verba
para treinar agente prisional. Então, é uma decisão do Poder Executivo de colocar verba, de priorizar. Agora, o que nos cabe enquanto legislação, eu tenho a compreensão de que a nossa legislação ainda é falha e beneficente. Nós temos hoje um segmento da população que defende, inclusive, o desencarceramento em massa, né? Há poucos dias eu estava na audiência pública em que um dos debatedores disse: não, a solução é abrir as penitenciárias e desencarcerar todo mundo, não tem outra. Eu estou defendendo o endurecimento, por exemplo, nas regras de progressão do regime. Hoje, nós temos um princípio constitucional que não tem pena de morte, que não tem regime integral, que não tem prisão perpétua. Então, esse é um limite constitucional que só uma nova Constituinte poderia alterar. Então, baseado nisso, nós sabemos que a pena não vai ser cumprida integral, mas é razoável nós termos o cumprimento de 1/6, que corresponde a 16% da pena. Lembrando que no Brasil, para você começar o cumprimento de uma pena em regime fechado, é a partir de 8 anos de condenação. Quer dizer, de 4 a 8, o juiz pode determinar o regime fechado. De 1 a 4, não pode determinar o regime fechado. E começa no regime só de 8. Então, nós estamos falando de alguém que cometeu um crime cuja pena é de 8 anos. Então, não estamos falando do ladrão do pé de chinelo, do ladrão de galinha, do pequeno traficante. Nós estamos falando de alguém cuja pena já é 8 anos. E aí, ele cumpre 1/6, que corresponde a 16% da pena, para ter direito à progressão. Nós estamos defendendo, a partir de semana que vem, vai estar disponível no site da Câmara o nosso relatório. Nós estamos defendendo esse piso passando pelo menos para 20% e criando mais 2 níveis para reincidência no crime qualificado, 30%, e aquele que exerce função de comando em organização criminosa passar para 40%. E o crime hediondo, que hoje é 40% e a reincidência é 60%, nós estamos propondo que seja 50% e 70%. Porque nós estamos falando de alguém que está condenado acima de 8 anos. E não tem ninguém condenado acima de 8 anos que tenha praticado crime simples. Então, nesse sentido, eu sou daqueles que, reconhecendo a realidade lastimável, inaceitável do sistema prisional, tenho que, de um lado, ajudar a denunciar junto ao Executivo, para que o Executivo resolva aquilo que depende de verba, para ampliar o número de vagas, para criar condições de trabalho, de estudo, de humanização, mas eu não posso abrir mão também de estar defendendo e propondo maior rigidez. Por exemplo, a questão da comunicação. Eu posso ter um tratamento humanizado, mas isso não pode implicar que a comunicação seja livre dentro do espaço de prisão. Nós estamos defendendo, por exemplo, como efeito da condenação, a perda da privacidade da comunicação. Nós não podemos fazer, se nós temos a escola do crime, é porque também falta instrumento de controle interno. Então, e aí a gente vai enxergar que a legislação é falha. Por exemplo, hoje é crime você introduzir um aparelho de telefone dentro do presídio, mas usar o aparelho de telefone dentro do presídio é falta disciplinar. Não tem sentido. Então nós estamos dizendo que é crime também. É crime também utilizar. E se estiver utilizando, nós estamos criando um mecanismo, é a nossa proposta, né? Eu sou relator, então no campo das propostas, está um mecanismo para que se destrua essa comunicação. Porque eu posso ter um tratamento humanizado, um tratamento respeitoso, mas tem que ser rígido. Não dá para eu alimentar. Nós todos sabemos de como funciona, de como a comunicação do presídio é que está movimentando o crime nas ruas. A determinação para matar, para traficar, para prender, para estuprar, está saindo dentro dos presídios através de mecanismos de comunicação. Então nós temos que criar todas as fórmulas legais para instrumentalizar o Estado para impedir que isso aconteça, né? Então, respondendo concretamente, eu acho que é desumano, eu acho que é masmorra, eu acho que é inaceitável, mas isso não pode nos levar a afrouxar a legislação. Nós temos que pressionar o Executivo para colocar o recurso necessário para torná-lo humanizado, torná-lo eficiente, torná-lo ressocializante de fato, mas com legislação rígida. Companheiros, nós estamos chegando ao final, deputado Everton, porque uma hora já passa de 1h30 desde o início do nosso debate, muito longo também torna-se cansativo, né? Mas acho que alcançamos um público excelente, 6 mil telespectadores e 30 mil foi o alcance. E lembrar também a todos que vai ficar disponível, né,
no Facebook da Fundação e pedir que todos curtam a página da Fundação. Nós vamos deixar, então, a palavra primeiro ao Everton para que ele faça a sua avaliação final e depois ao deputado subtenente Gonzaga. Doutor Manuel, eu, de fato, só tenho a agradecer o convite da Direção Nacional da Fundação Leonel Brizola. Para nós é um grande prazer estar discutindo esse tema. Esse tema é um tema que eu convivo já há cerca de 15 anos, muito jovem que eu ainda sou. Eu convivo eu sou policial civil há 15 anos. Entrei na polícia, foi a minha primeira profissão, e estou na polícia até hoje. E também é um tema que, por conta da minha vida acadêmica, que eu também passei a estudar. De verdade, é um tema muito instigante, com uma série de posições divergentes, mas é um tema que nós necessitamos debater de verdade para que a gente tenha a tranquilidade, a paz social, para que a gente consiga de verdade, que o Estado brasileiro ele consiga garantir a segurança, que é algo fundamental para que todas as pessoas alcancem aí a sua felicidade, né? Não é justo que as pessoas elas estejam num constante estado de insegurança. É fundamental que a esquerda brasileira debata esse tema, para que a gente apresente uma proposta concreta para a sociedade. Então, acho que o PDT está de parabéns. Eu acho que, sinceramente, a gente está dando um pontapé que é muito importante nesse debate. E eu tenho certeza que muitos companheiros da segurança pública hoje, eles assistindo esse debate, eu fiz questão de divulgar em vários grupos lá do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eles vão olhar para o nosso partido com um olhar diferenciado, porque nós estamos preocupados em debater a segurança, não de um ponto de vista presos aí nos fantasmas do passado, ou dentro de uma perspectiva como a direita brasileira hoje faz esse debate, que é para manter privilégios de classe, mas numa perspectiva de garantir uma segurança pública mais eficiente, que garanta de verdade segurança e tranquilidade para todos. Muito obrigado aí, doutor Manuel, companheiro subtenente Gonzaga, e um grande abraço para todos os nossos telespectadores. Deputado, as suas considerações. Primeiro eu quero agradecer o Everton pelo aprendizado que nos proporciona no debate. Quero cumprimentar a Fundação Leonel Brizola e o partido, o PDT, aqui na pessoa do nosso grande Manuel, de estar encarando esse tema. Porque é muito fácil ficar no conforto da análise de conjuntura e de responsabilizar os demais. Então, um partido que busca ocupar a presidência da República, obviamente não pode fugir a enfrentar esse tema, que não é fácil. Não é fácil o tema da segurança pública, porque todos têm uma solução. Né? Todos têm uma solução e sempre a solução é a favor de si próprio. Então, fica aqui o meu reconhecimento e os meus posicionamentos e as principais ideias que eu defendo na área de segurança pública, nesse momento, estão traduzidas em projeto de lei ou de PEC. Então, estamos dispostos a dialogar com o partido, dialogar com todos, para que a gente possa apontar uma direção. Hoje, a minha principal bandeira, do ponto de vista estruturante, é a polícia civil completo, estou convencido disso. Na valorização dos profissionais, nós temos PEC do acesso único, temos PEC para reconhecimento das associações como instância de representação de classe, temos projeto para alterar os regulamentos disciplinares das polícias do Brasil, temos projetos para empoderar os policiais para o dia a dia da sua atuação. Então, quero dialogar com o partido e acho que esse programa já deu essa oportunidade e quero mais uma vez colocar o mandato à disposição do partido, da Fundação, para a gente debater esse tema. Muito obrigado aos espectadores que nos acompanharam, que deram vida para esse debate aqui e estão nos acompanhando há mais de uma hora aí. Muito obrigado, meu reconhecimento aqui da importância da participação de cada um de vocês. Esse é um tema que certamente merece toda a atenção do partido. Ele está dentro de um conjunto de reformas estruturais que têm que serem feitas, sob pena de não se encontrar solução, mas também tem a questão mais imediata da realidade que estamos vivendo aí, que necessita a ação do governo, a ação de políticas públicas que minorem esse problema. Eu queria convidar os companheiros para sintonizarem a TV Leonel Brizola,
no dia 8 de agosto, quando teremos aqui para debater também conosco o ex-governador Cid Gomes, que nos dará a honra de participar dessa nossa programação.